Bom dia, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Antes de pregar, eu queria apresentar uma visitante ilustre, sua família, irmã Ivete, sua mãe, seus filhinhos, eu acho que subiram. Fique em pé, Karina. Pode aplaudir a Deus pela vida dessa missionária. Ela e o pastor Giovanni estão na Itália, Vigeva, não é isso, Karina? Hã? Perto de Treviso. Que bênção, eles são missionários nossos lá e estão ministrando a palavra, trabalhando com a comunidade de adolescentes, fazendo um trabalho maravilhoso. Louva a Deus pela sua vida, Karina, da sua família, e que o Senhor possa abençoá-los na obra de Deus ali. Também, ainda falando um tópico rápido de missões, não sei se estão aí, o Saulo, Dani e Manu, do GPS, não estão. Mas eles têm um trabalho agora no Natal que você pode participar. Com panetone. Panetone, pastor, chocotone, um negócio bacana. Você tem um monte em casa. Na sua casa deve ser igual a mim, fica rolando panetone. Você chuta, cai no chão, ninguém come e tal. Então procure esse casal, Dani, Saulo e Manu também, a filha, e pergunte o que eles precisam, um brinquedo, um panetone para ajudar na festa de Natal de crianças carentes. Nós vamos estar juntos, eu acho que é dia 20. Então, é importante a sua participação. Amém? Muito bem, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração hoje e eu quero trazer para a sua vida esperança. Repita comigo, esperança. A âncora da vida do crente. Segundo Hebreus 6, 18, 19, 20, é esperança. Você pode viver sem ar alguns minutos. Você pode viver sem água poucos dias. E você pode viver sem comer mais dias ainda. Mas ninguém sobrevive um minuto sequer se não tiver esperança. A esperança não é a última que morre. A esperança sempre vive. E eu preciso de esperança para os anos que virão, para a vida que virá, para a minha história de vida, para a viagem que eu estou fazendo aqui na Terra. Eu preciso. O tema da mensagem é a viagem de sonhos desfeitos. É um texto bem grande, eu não vou ler todo, mas vou ler alguns versículos. Um amigo, pastor, falou o seguinte: quando você for pregar e o texto for grande, pastor Wagner, leia o texto todo. Porque, primeiro, pode ser que seja a única porção da palavra que o povo vai estar lendo naquela semana. E segundo, se o teu sermão for ruim, ao menos você leu a Bíblia. Né? Então, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 27. Eu vou ler alguns versículos pulando aí, mas você mantém sua Bíblia aberta. Quando ficou decidido que navegaríamos para a Itália, Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Embarcamos no navio de Adrimítio. No dia seguinte, ancoramos em Sidom. E Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro de seus amigos, para que estes suprissem suas necessidades. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino, que estava de partida para a Itália, e nele nos fez embarcar. Navegamos vagarosamente por muitos dias, tivemos dificuldade para chegar a Cnido, não sendo possível prosseguir em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, defronte a Salmona. Costeamos a ilha com dificuldade e chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da cidade de Laceia. Tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havíamos passado o jejum. Por isso Paulo os advertiu: senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para as nossas vidas. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Começando a soprar suavemente o vento sul, eles pensaram que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras
e foram navegando ao longo da costa de Creta. Pouco depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Euroaquilão. No dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio. Não parecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio será destruído, pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores, creio em Deus, que acontecerá do modo como me foi dito. Devemos ser arrastados para alguma ilha. Na 14ª noite, ainda estávamos sendo levados de um lado para o outro no mar Adriático. Era de 37 metros. Temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras de popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Então Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes homens não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se. Pouco antes de amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em vigília constante, sem nada comer. Tendo dito isso, tomou o pão, deu graças diante de todos, então partiu e começou a comer. Todos se reanimaram e também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas. Depois de terem comido até ficarem satisfeitos, aliviaram o peso do navio, atirando todo o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada como uma praia, para onde decidiram conduzir o navio, se fosse possível. Cortando âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as cordas que prendiam lemes. Então, alcançando a vela da proa, ao vento, dirigiram-se para a praia. Mas o navio encalhou num banco de areia, onde tocou o fundo. A proa encravou-se e ficou imóvel, e a popa foi quebrada, destruída pela violência das ondas. E os outros que salvassem em tábuas ou em pedaços de navio. Dessa forma, todos chegaram salvos em terra. Amém? Senhor, ministra sobre nós a Tua palavra. A Bíblia tem histórias de navegação muito interessantes. E todo mundo se salva numa boa, né? Um barquinho, Jesus está lá, tem uma tempestade, mas Jesus acorda e manda silenciar. Até Jonas foi salvo no mar por um grande peixe. Então, o dilúvio, Noé tinha uma embarcação. Mas esse texto da Bíblia, que fala de um dos 3 naufrágios de Paulo, porque Paulo naufragou pelo menos 3 vezes, ele dá conta de um barco que se acabou completamente. Um barco que se destruiu por inteiro. Um barco que simplesmente quebrou tudo. E na nossa vida, muitas vezes, nós temos uma viagem para fazer, nós temos uma condução, nós temos uma direção, mas no meio do caminho, nós enfrentamos tremenda tempestade. Todo mundo sabe, meus amigos mais próximos, que eu tenho medo de 2 coisas, de vaca e de avião. Não necessariamente nessa ordem. Eu enfrento escorpião, cobra, não tenho medo de nada. Mas vaca é um negócio terrível, né? E avião é pior. Eu viajo de avião várias vezes, irmão, sempre com o mesmo medo. Quando o avião estabiliza lá em cima, eu paro de apertar a mão da Simone, que já está quebrando. E eu lembro de uma época que eu acordei de madrugada, peguei um jornal do domingo que eu não tinha lido, abri e estava lá. Caiu o avião da Chapecoense por falta de combustível.
E aí aquilo me estarreceu, né? Que incompetência de quem abastecia esse avião ou da empresa, um avião cair por falta de combustível. E eu tinha que viajar na semana seguinte, para o Rio de Janeiro. E eu entrei no avião, pensando na Chapecoense. Falei, Senhor, tem misericórdia. Eu olhei pela janela, os caras estavam abastecendo. E eu fiquei falando, bota aí, bota essa gasolina direito nesse negócio aí. E o avião subiu. E, gente, a coisa terrível para mim é quando o camarada fala assim, tripulação preparada para a decolagem. Aquilo me dá um negócio na barriga e eu começo a espremer a mão da filha ou da esposa. E nenhuma das duas estava no voo. E aí eu vou apertar a mão de quem? Senhor, tem misericórdia de mim. O avião subiu, voou e de repente anuncia uma turbulência. Pequena, eu nunca passei por grande turbulência, mas já me deixou meio tenso. E quando está chegando no Rio de Janeiro e ia aterrissar no aeroporto Santos Dumont, quem já foi para lá sabe que o avião fica de lado e você vê o mar. Então o medo já é grande e o piloto então liga o radinho lá e fala o seguinte, senhores, estamos com dificuldade para a aterrissagem devido ao tráfego aéreo. Teremos que aguardar por 8 minutos. Eu falei, Jesus do céu. Aí eu pensei, ele vai aguardar aqui, né? Vai ficar rodando. De repente ele dá uma descida, entra dentro de nuvem. E aí eu só estou vendo nuvem passar na janela, aquilo começa a me deixar mais nervoso. E eram 8 minutos, eu no relógio. 1, 2, 3, e passou de 13. Falei, Jesus, o que vai acontecer? E aí ele volta ao rádio e fala assim, senhores, vamos ter que arremeter o voo para Campinas. O cara está lá no Rio de Janeiro, vai para Campinas. E vamos fazê-lo por questões de segurança em relação ao combustível. Pronto, morri. Olhei para uma moça do lado e ela disse assim, tá tenso, né? Eu falei, tá. Jesus. E aí eu pensei, ele vai sair da nuvem devagarinho, como entrou, né? Rapaz, e Renato, ele deu um cavalinho de pau com o avião. Fez assim, falei, aqui decola também do nada. O cara já está voando, era só subir devagarinho, né? Não, ele fez assim. Eu falei, Jesus amado. Quando chegou em Campinas, ligo para a filha, para um consolo. Filha, não sabe o que aconteceu? O voo remeteu, com medo de gasolina. E ela, eu te falei, pai, para fazer escala. E você falou, vou fazer escala não. Por quê? Convenhamos, né, gente? 2 decolagens é complicado, né? Vamos ficar numa só. Então, às vezes, uma viagem parece que vai ser tranquila, mas ela se torna insólita. Paulo já havia sofrido naufrágio. Paulo cita na palavra que ele passou uma noite e um dia no meio do mar. Você pensa o mar escuro, você agarrado a alguma coisa, boiando. É extremamente complicado isso. E todos nós, quando temos uma viagem de vida para fazer, imaginamos uma viagem perfeita. Imaginamos uma viagem que Jesus vai estar no barco. A gente canta desde pequenininho, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Se ele não estiver no barco, lascou. Jesus não estava nesse barco. A tempestade dessa história vai até o fim. E se o barco da minha vida afundar, talvez você se pergunte. Nós precisamos pensar que existem tempestades reais no mundo que destroçam a vida de muitas pessoas. Recentemente aconteceu isso no Rio Grande do Sul. Mas existem tempestades que acontecem na sua família. Existem tempestades que acontecem na sua vida. Não há garantia que os salvos não vão passar por provações. As provações são para os salvos em Jesus. Eu lembro que trabalhava em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, com meninos de rua, e encontramos uma mendiga, e alguém disse assim, pastor, ela era missionária. E quando eu fui conversar com aquela moça, eu disse, como você veio parar na rua, no alcoolismo e na mendicância? E ela disse o seguinte, eu tinha uma igreja em que o pastor pregava que crente não morre de bala perdida. E um dia, saindo da igreja, meu irmão toma um tiro de bala perdida do meu lado e morre. E desde então eu nunca mais acreditei em nada. Ela acreditou num falso profeta, numa mentira, e agora estava mendigando, porque achava que o crente não passava por tribulação. Irmãos, você é crente. John Bunyan, no seu livro, O Peregrino, ele diz,
que nós estamos vivendo uma viagem que não tem atalho. A viagem de vida sua é uma viagem espiritual. A viagem da vida, você passará por tempos ruins. Queira ou não, você vai passar por tribulações. Jesus não falou que você terá aflição. Ele disse, no mundo tereis aflições. Mais de uma, algumas, lutas, dificuldades, intempéries. Do nada as coisas vão acontecer. Você vai passar por isso. E Deus estará com você e você precisa crer. Qual o nome da sua tempestade? Talvez o médico que disse que você vai morrer. Um câncer pode ser uma tempestade muito grande na vida de uma pessoa. O chefe que disse que você está demitido. O seu filho que disse para você, eu não creio mais em Deus, eu creio nos professores da universidade. O balanço da empresa que diz que você faliu ou está falindo. As relações em casa que dizem para você, aqui não há paz. O seu cônjuge que diz que vai deixar a sua casa. Mas nós temos que pensar que temos algumas certezas mesmo na tempestade. Às vezes uma viagem curta, parece que não vai acontecer nada, está tudo bem. Pensa, eu sei que você não vai acreditar. 1990, eu com 20 e poucos anos, cheiroso, bonito, magrinho, com cabelo, saindo da casa de uma namorada, que não era a esposa. E aí, pega um ônibus na Via Dutra, no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, lá de onde veio o pastor Luiz Wagner. Entro no ônibus, 3 sujeitos lá atrás, com um boné igual, sujo e feio o boné dos 3. Olhei para a cara deles e lembrei dos conselhos do meu pai. Meu pai é uma figura, pastor Wagner gosta das histórias do meu pai. Meu pai dizia assim, se você entrar no ônibus, tiver uma moçada fazendo barulho com um tambor, fique tranquilo, não vai acontecer nada. Mas se você entrar no ônibus e tiver um cara olhando para a cara do outro e olhando para você, eles vão assaltar o ônibus, desça imediatamente. Eu não ouvi pastor Marcelo conselho de papai. Eu pensei assim, eles vão assaltar o ônibus, mas eles vão assaltar lá na Avenida Brasil, que era outra via, que tem uma seletiva. Quando o ônibus entrar na seletiva, eles vão assaltar. Então eu vou soltar daqui a 15 minutos, eu não vou ser assaltado. E eu fui, sentei ao lado de uma moça com uma mochila cheia de roupas dentro de saco, e eu ainda pensei assim, coitada, vai perder essa roupa toda, mas eu vou descer ali, ó, tô legal. De repente, escuta o barulho, alguém pula a roleta e diz assim, fala um palavrão e diz assim, você vai morrer agora, policial, e todo mundo que for policial aqui vai morrer. Eu falei, vai morrer um policial. Levantei a cabeça, a arma encostou na minha cabeça. Você vai morrer agora, polícia. Eu falei, que é isso, cara, não sou polícia não. É sim. Eu, cara, por que você está achando que eu sou polícia? Porque você entrou, ficou sacando a gente. Eu falei, claro, vocês botam o mesmo boné, ficam um olhando para a cara do outro, velho. O que você acha? Eu vou te matar, desgraçado. Piloto, abre a porta que eu vou jogar esse cara lá fora. Na Via Dutra. O ônibus, pelo menos a 70 km por hora, o motorista abriu a porta. E eu pensei, vou morrer agora. Mas o Espírito Santo me deu uma direção. Eu tinha um cordão de ouro, nunca mais usei cordão de ouro. E eu peguei aquele cordão, e ao invés de abrir, eu fiquei mexendo assim, falei, tu não vai querer o cordão, não? Ele falou assim, qual é desse cordão aí, me dá logo. E eu fiquei enrolando, e não abria, e aí o motorista fechou a porta. E ele disse, rapaz, qual é desse cordão? Me deu com a arma na cabeça, o sangue desceu. Uma tragédia. De repente aparece um Gol branco, e lá no Rio de Janeiro o Gol branco é carro de polícia civil. E o Gol começa a piscar o farol para que o ônibus saia da frente, e eles acharam que era a polícia. Para, motorista, para, vamos descer, sujou. E aí desceram do ônibus, e lá de fora aquele menino ainda me olhava e dizia assim, vou te matar, hein, vou te matar. Ele deve estar pensando em me matar até hoje. Uma viagem trágica, insólita, mas que o Senhor guardou a minha vida. E outras viagens você vai viver simbolicamente, espiritualmente, emocionalmente, em que vai parecer que Deus não está com você, vai parecer que você está sozinho, vai parecer que tudo quebrou. Essa história de Paulo me chama muito a atenção. Esse barco não chegou ao destino, chegaram os pedaços do barco. Ele agarrou na areia, a proa é à frente, fincou na areia, mas o mar atrás quebrava todo o barco. Eu imagino Paulo chegando para testemunhar, sem roupa, sem mala,
quilos e quilos de trigo foram perdidos. 37 metros de profundidade, acabou o navio. Não sobrou nada. Primeiro eles jogaram a bagagem fora, depois eles jogaram a armação do navio, que são móveis, e a parte que controla o navio, a vela, tudo, e ficaram à deriva, mas Deus conduziu aquele navio até o lugar em que Paulo precisava testemunhar. E aí, diante disso, há algumas certezas que nós precisamos ter, mesmo na tempestade. Paulo, em seu naufrágio, está nos ensinando que precisamos crer nas promessas de Deus. Mesmo quando a noite for muito escura, tenha certeza, meu irmão, é porque está prestes de amanhecer. Não havia esperança. Esse texto é muito duro. Ele diz uma coisa tremenda. Paulo, nesse texto, ele diz que não havia mais esperança no coração daqueles homens. Paulo faz citação desse texto lá em 1 Coríntios, no 2 Coríntios capítulo 1, 8, Paulo diz assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Sabe o que é desesperar da própria vida, irmãos? É quando a esperança foi embora, quando não há mais solução, quando não há mais esperança para você, quando você já não acredita em mais nada, quando você pensa que tudo acabou, então a esperança do seu coração se foi. Eu quero que você entenda, em meio ao vento e tempestade, nós precisamos ter algumas certezas. Primeiro, ouça conselhos antes de viajar. Algumas viagens que você está fazendo não era nem para você estar fazendo. Algumas viagens que você pretende fazer, Deus não está nela e Ele não quer que você faça. Ouça conselhos, ouça sabedoria. Nós tínhamos uma irmã, Zilda Reck, aqui na igreja, fundadora da igreja. O pastor Sebastião sempre conta essa história. Ela um dia viajou e levou o dinheiro do dízimo. E ela quebrou, não sei se o pezinho ou a mão lá, precisou, ou a perna, né, Marcelo? Precisou gastar. E ela liga para o pastor Sebastião e diz assim: olha, aconselha todo mundo, nunca leve o dinheiro do dízimo, porque você vai acabar gastando. Há alguns cuidados quando a gente vai fazer uma viagem, literalmente, mas há alguns cuidados quando fazemos uma viagem espiritual. Há algumas companhias que nós não devemos seguir. Há algumas caronas que nós não devemos pegar. Há alguns caminhos que nós não devemos trilhar. Há algumas certezas que nós precisamos abrir mão. Paulo aconselhou, Paulo disse, já tinha encerrado o tempo do jejum, que era um tempo dos judeus, e todo judeu sabia que depois desse tempo não podia se viajar de barco naquele mar. Paulo avisou, e eles não ouviram. Muita gente às vezes é avisada pelo seu pastor, pelo seu conselheiro, ou às vezes até por um irmão, que diz assim: não participe disso, não entre nesse negócio, não faça isso, mas você insiste em desobedecer à voz de Deus. Então, primeiro, ouça conselhos antes da sua viagem, que durará 365 dias em 2025. Ouça o conselho de Deus, ouça a sua palavra, ouça a pregação, ouça aquilo que se diz. Evite o dano, meu irmão. Evite o dano antes que ele aconteça. Mamãe cantava uma música que dizia assim: bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigie e ora, um coração pequeno, um temporal pode abrigar. Se você ler esse texto todo, isso aqui é uma aventura, esse capítulo 27 de Atos. Você vai ver que eles começam navegando,
pastor Watson, tranquilo. Um ventinho, de repente, um vento mais forte, contrário, já impede a viagem, já atrasa a viagem. Depois eles dizem assim, e a viagem se tornou muito perigosa, e nós tivemos que ir costeando, porque a situação era grave, e nós tivemos que parar, e nós ali ficamos em dúvida se íamos continuar ou não. E Paulo diz, olha, há um grande perigo, nós vamos perder coisas, vamos perder vidas, essa viagem é complicada, parem por aí. Então, ouça conselhos. Segundo, livre-se do excesso. Muitas coisas na sua vida são excesso. Livre-se em nome de Jesus do excesso. Trigo, amarrações do barco, vela, mastro, ficar à deriva, mas 276 pessoas não podem morrer. Tudo mais pode se perder. Tudo mais. Um dia, um homem capota com um carro da Fórmula 1 e capota. Sabe quando capota, você fala, não vai parar de capotar, não? E sai uma roda, e sai outra roda, e sai um pedaço, e sai outro pedaço. Só sobrou o cockpit e o cara. E aí ele sai de lá. E eu pensei que ele ia levantar a mão e dizer, glória a Deus, estou vivo. Ele pega o capacete e joga no chão, revoltado por ter capotado. Algumas coisas você vai ter que perder, meu irmão. Algumas coisas Deus quer tirar da sua vida, que você pensa que são coisas boas e não são. A missionária Edmeia Williams tem um trabalho no Rio de Janeiro, no Morro Dona Marta. E é um trabalho com crianças. E ela tinha um barracão lá. E um dia uma tempestade forte, típica dos verões do Rio de Janeiro, uma grande tempestade. E o telefone dela toca de madrugada. E alguém diz para ela assim, olha, você precisa vir aqui na favela, aconteceu um negócio aqui. E quando ela chega lá, imprensa, polícia, bombeiro, e o barracão que ela tinha com as crianças havia caído. Só o barracão dela. Nenhum outro barraco tinha caído, nada. E aí a imprensa chama ela e diz assim, mas vem cá, isso aqui não é um negócio de Deus? Você imagina o constrangimento para a missionária, mas ela baixa a cabeça e ela responde para ele, sim, isso daqui era de Deus e foi o próprio Deus que derrubou, porque Deus não quer isso aqui, Deus quer um prédio e nós vamos construir um prédio. E hoje tem um prédio lá do trabalho de crianças dessa missionária. Às vezes você ama algumas coisas que precisam ser perdidas, que precisam sair da sua vida, e às vezes a tempestade faz isso. Então livre-se do excesso. Terceiro, saiba que Deus está presente. Meu irmão, não é só no barco dos discípulos que Jesus estava presente, mas Deus está presente. Os sofrimentos não são evidência da ausência de Deus. Entenda isso. Você pode estar passando luta, dificuldade, escassez, sofrimento. Isso não é ausência de Deus. E isso também não é porque Deus não ama você. Ele está presente. O Grupo Logos tem uma música que diz, Ele está presente, é o que nos basta. Não importa a hora e o que acontecer. Pode a tempestade me abater. Jesus está presente, é o que importa. Ele está presente. Ele está presente. É isso. Jesus está comigo, eu vou vencer. Jesus estava lá com os discípulos, mas Ele está aqui também com Paulo. Paulo ora, Paulo intercede, Paulo pede pelas vidas, e o anjo de Deus aparece a Paulo e diz assim, fica tranquilo, ninguém que está contigo vai se perder, somente o barco, e vocês vão ser jogados numa ilha. O anjo foi bem específico, né? E aí Paulo pode consolar aquele povo e dizer assim, vocês estão jejuando, vocês estão orando, vocês pararam de comer, mas quer saber, vamos comer. Tem hora que é para jejuar, irmão, tem hora que é para comer, glória a Deus. Coma! Sempre que eu levo o povo para o evangelismo, eu digo assim, coma. Um dia um moço me aborda e fala assim, e olha lá, ele está no evangelismo, mas está lá no botequim comprando uma coxinha. Eu falei, pede para ele comprar uma para mim também. Coma! Você precisa estar forte.
Paulo fortaleceu aqueles homens, Paulo os encorajou, Paulo disse para eles: vocês precisam comer, vocês precisam se fortalecer. E aí eles jogaram todo o resto fora do barco, porque o que mais importava agora era a vida. Irmãos, em alguns processos difíceis da vida, o que importa mais é a sua vida. Não é o que você tem, não são os seus bens, não são os seus projetos, não é o seu destino final, não é o seu objetivo, mas é a sua própria vida. O que Deus mais ama, a sua vida. Eu sou terapeuta de casais, atendo alguns casais. E quando um casal está numa dificuldade pensando em se separar, eu não devia nem revelar isso aqui, né? Que aí já vão saber a resposta. Mas eu pergunto assim: o que você vai perder se separando dela, que você não queria perder? As respostas são horríveis. Ah, nós temos um carro, vamos ter que vender. Ah, nós temos um apartamento. Ah, nós temos um pet, eu não sei com quem vai ficar. A única resposta que cabe, meu irmão, é: eu não quero perder ela. E ele, eu não quero perder, e ela, eu não quero perder ele. Uma vida tem muito mais valor que todo um barco, que todas as toneladas de trigo que iam para Roma. Uma vida tem todo valor, tem pleno valor, e por causa da vida de Paulo e do amor de Deus por Paulo, ele protegeu a vida de todos aqueles que estavam com ele. Também, outro ponto, ele tem autoridade, mesmo que a tempestade destrua o barco. O arco-íris virá depois de cada tempestade. Depois da tempestade vem a bonança. É luta, é aflição, é dificuldade. Não vou pedir para levantar a mão, mas se eu pedisse para levantar a mão, quem passou por quimioterapia aqui, está vivo, de pé, muitas pessoas aqui levantariam a mão. Porque o Senhor é o que cuida, o Senhor cura, o Senhor sustenta na enfermidade, o Senhor está ao nosso lado, Ele tem autoridade, e a autoridade dEle nunca será suplantada. A autoridade do Senhor é sobre o mar, é sobre a terra, é sobre o barco, é sobre as autoridades. A sua autoridade, a sua grandeza não se perde. Outro ponto, Ele responde ao nosso desespero. Eis que não dorme o guarda de Israel, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Paulo certamente jejuava com aqueles homens, Paulo certamente orava, e o anjo do Senhor aparece a Paulo, trazendo para ele esperança. Paulo, servo de Deus, fiel, posicionado, um verdadeiro herói nesse texto, estava posicionado com Deus, por isso tinha paz. Vamos comer. Partiu o pão como uma ceia, deu pão àqueles homens. Fortaleçam-se, tenham esperança. Hebreus diz: a nossa esperança é a âncora da nossa vida. O texto diz que aqueles homens começaram a jogar âncoras atrás do barco, para que talvez o balanço do mar não arrastasse muito o barco, e o barco ficasse mais ou menos imóvel. Algumas âncoras que nós precisamos lançar, âncoras da fé, âncoras da oração, âncoras da busca a Deus de madrugada. Tiago diz: está alguém aflito, ore. Está no meio da tempestade, ore. Busque ao Senhor, clame pelo seu nome, Ele vai responder ao nosso desespero. Use as âncoras que Paulo usou: jejum, vigílias, comunhão, encorajamento. Hebreus 13:3 diz assim: lembre-se dos presos, como se juntamente estivessem presos, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no vosso próprio corpo. Pense nas pessoas que sofrem, como se você sofresse junto com ela. Pense nisso e use âncoras. Ele tem vida para você. Você precisa crer que vai no fundo, mas Deus vai te tornar a trazer para cima, para o alto. Salmo 107, 26 assim: subiam aos céus, desciam aos abismos,
Diante de tal perigo, perderam a coragem, cambaleavam tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade a uma brisa, e serenou as ondas sossegaram, eles se alegraram, e Deus os guiou ao porto almejado, que eles deem graças ao Senhor, por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Irmãos, esse salmo foi escrito muito tempo atrás dessa tempestade. Mas olha que coisa curiosa, maravilhosa e grandiosa de Deus. Esse salmo se enquadra exatamente à história do naufrágio de Paulo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontrava, reduziu a tempestade a uma brisa, serenou as ondas. Há uma tempestade na sua vida, amado. Às vezes a tempestade não está lá fora, às vezes está aqui dentro do meu coração. A aflição muito grande. Muita gente, muitos psicólogos têm dito, todo mundo hoje está com TDAH. Será? Eu tenho TDAH, minha mãe tem, meu avô tem, meu tio tem. Será que é TDAH mesmo? Ou é a Bíblia se cumprindo, quando a palavra de Deus diz lá em Mateus 24, que haverá grande aflição, como jamais houve. Quando a noite da vida e da sua história estiver mais escura, é porque já vai amanhecer. Creia nessa palavra e entregue a Ele, nessa manhã, a sua tempestade. Eu não sei qual é a sua tempestade, meu irmão. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua luta, se é com a sua saúde, com as suas finanças, com a sua empresa, com a sua família, com os seus projetos, talvez até com o seu ministério. Mas Deus está junto com você. Eu fico imaginando a cena, né? Quem já assistiu Lost, e o primeiro capítulo mostra um pedaço de avião na praia e um monte de coisa quebrada, e roupa, e banco, e malas, e fogo, e pessoas lá tentando salvar, e um médico tentando curar todo mundo. Eu imagino que o final da história desse naufrágio foi assim. Pense, um barco despedaçado, a tua mala lá, aquela que você mais gosta, que você botou a sua nécessaire, né? Tudo arrumadinho, está boiando lá. Ninguém vai mergulhar para pegar aquele negócio. Está tudo quebrado. Acabou tudo, sua roupa está rasgada. O náufrago, lembra? Só sobrou uma bola. E ele botou o nome na bola e ficou amigo da bola. Sobrou nada. Destruiu tudo. Acabou tudo, meu irmão. Mas você, como Jó, pode dizer, eu sei que o meu Redentor vive. E por fim, Ele se levantará por mim. Não importa o que se vai, vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Deus quer preservar a sua vida. Eu tinha um líder de evangelização que muito me ensinou sobre rua, e aí, quando a gente ia sair, ele dizia assim, ó, nós vamos lá naquele lugar mais difícil, Parolinha aqui, é lá no Rio de Janeiro, Caxias, Praça de Duque de Caxias. Nós vamos lá, irmãos, fiquem em paz. O máximo que pode acontecer com você, e ele apontar para a pessoa e dizer o nome, Marcelo, é você morrer. Alguém lá pode te matar, mas olha que glória, domingo seu caixão vai estar aqui na igreja, e o pessoal vai dizer assim, que bênção, o irmão morreu martirizado por pregar o evangelho. A metade já queria ir embora com esse papo. Irmãos, você pode perder tudo, menos a âncora da esperança. Em Cristo temos esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Ele é tudo. Ele é tudo. O salmista disse assim, todas as minhas fontes são no Senhor dos exércitos. A tua fonte é o Pai. Não importa o luto, não importa a perda, não importa, eu não realizei esse ano, o projeto não deu certo, não importa, o que importa é que você ainda vive e pode glorificar o nome daquele que te salvou. Amanhã chegou sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Eu não sei qual é a sua tempestade,
mas Ele acalma a tempestade e faz bonança na sua vida, em nome de Jesus. Irmão, você crê nisso? Você recebe isso no seu coração? Você, como Paulo, pode encorajar outros e dizer assim: eu tenho um Deus a quem eu sirvo, o meu Senhor Jesus, e Ele me assegurou que ninguém se perderá, ninguém da tua família se perderá. Temos pregado isso aqui. Ore, creia, espere no Senhor, clame ao Senhor, e Ele vai te responder. Se você crê nisso do seu coração, se você tem algo, meu irmão, que tem sido uma tempestade na sua vida, pastor, eu tenho passado uma aflição, tenho passado uma luta, eu quero que você traga a sua tempestade agora aqui ao Senhor. Eu quero que você apresente ao Senhor toda a tua dor, toda essa luta, que já dura uma noite toda, toda essa aflição, toda essa dificuldade, todo esse naufrágio de vida. Traga ao Senhor a turbulência, o vento forte. O vento tinha um nome, Euroquilão, um vento tempestuoso que sacudia a embarcação. Talvez a sua vida esteja assim. Em nome de Jesus, eu vim essa manhã aqui com um propósito. E antes de sair de casa eu orei e falei: Senhor, qual o propósito? E Deus disse: diga a eles, eu quero dar esperança. Existe esperança, diz a palavra, para a árvore que ainda cortada, seus ramos brotarão. A esperança para você, meu irmão. Esperança não é a última que morre. Diga sempre, esperança não morre. A esperança estará aqui presente. Mesmo depois que eu partir, a esperança viverá. Você quer ter esperança na tua tribulação? Somos atribulados, somos experimentados, somos açoitados, mas não perdemos a esperança. Se você crê nisso, você pode vir aqui à frente, eu quero orar por você. Nessa manhã, Deus quer mudar histórias aqui. Você crê nisso? Deus pode mudar a história do seu filho, Deus pode mudar a história da sua saúde, Deus pode mudar a história da sua empresa, dos seus negócios, Deus pode mudar a história do seu ministério, Deus pode e vai fazer, porque Ele é o Senhor, e ninguém se perderá nessa casa. Amém. Em nome de Jesus. Nenhum dos 276 morreram, nenhum deles. Ninguém fugiu, os prisioneiros estavam todos lá, todos. Venha, e nós vamos estar orando, os intercessores, os pastores, nós vamos estar orando pela sua vida mais uma vez, mas nesse momento, é porque aquilo que você tem lutado, tem se tornado extremamente difícil, mas o Senhor do mar, dos céus e da terra, o dono do barco, o dono das situações, aquele que me guardou no assalto, aquele que te guarda no avião, no barco, aquele que te guarda na terra, é o Senhor dos exércitos. E nessa manhã, Ele está aqui e Ele quer tocar na sua vida. Eu sinto o coração chamar o pastor Wagner aqui para estar fazendo essa oração, e eu vou estar no meio de vocês orando também. O Senhor é o nosso Senhor, é o meu guia, Ele é o comandante do barco da tua vida, e nessa manhã, Ele quer restaurar você de toda dor, de toda angústia, de toda aflição. Esperança, volte em nome de Jesus. Amém. Coloque-se de pé, por favor. Se você ainda não veio aqui à frente, você pode vir, mas você que vai ficar no seu lugar, estenda para cá as suas mãos. Vamos abençoar esses irmãos que estão aqui à frente. Pedir aos irmãos que podem vir orar com esses que estão aqui. Se você puder, saia do seu lugar e venha orar com alguém que está aqui no altar do Senhor. Venha ser um abençoador de um irmão, de uma irmã que está aqui, de repente, buscando uma oração, um clamor, algo específico. Então se mova até esse lugar e abençoe alguém. Isso, interceda e ore com alguém nesse momento. Vamos lá. Senhor, nós queremos colocar em Tuas mãos os Teus filhos e filhas. Queremos apresentar a Ti, Senhor, esses homens e mulheres que chegam até o Teu altar nessa manhã. São dificuldades das mais diversas, são crises, são processos que têm vivido,
Mas nós confiamos, Pai, que o Senhor há de suprir cada necessidade em glória em Cristo Jesus. Visita, Pai, cada lar, cada clamor apresentado a Ti, Deus, nessa manhã, cada tempestade, Senhor, cada processo conturbado e complicado que temos vivido, que o Senhor possa operar o milagre que só o Senhor pode fazer. Que possamos, Pai, ter a certeza de que vamos abandonar aquilo que não procede do Senhor e que veremos a Tua bênção, o Teu sustento e o Teu milagre. E que ao final, Pai, cantaremos o hino da vitória, porque o Senhor há de guardar não só a nossa vida, mas toda a nossa casa e nossa família, em nome de Jesus. Senhor, visita-nos, Pai, com a Tua dádiva, com o Teu poder, com o Teu favor. Visita-nos, Pai, e possamos terminar esse dia de hoje na certeza de que a nossa esperança está renovada no Senhor, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor.